em ver a Jesus Cristo. A fama de Jesus Cristo certamente havia corrido muitos quilômetros. A pregação de Jesus Cristo provocava muita curiosidade entre as pessoas. Muitas pessoas vinham de diferentes regiões, da Palestina, para ouvir a Jesus Cristo. De diferentes regiões da Palestina, mas não só da Palestina, porque o redator aqui do Evangelho de João, ele insere dentre as pessoas atraídas pela pregação de Jesus Cristo, os gregos. Alguns gregos desejam ver Jesus. No final do verso de número 21, dirigindo-se a Filipe, discípulo do Senhor, lhe rogaram: queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Mas, puxa vida, o que os gregos estavam fazendo ali na Palestina? Alguns gregos querendo ver Jesus. A civilização grega, a filosofia grega, surpreenderam o mundo. Os gregos, eles desenvolveram grande interesse pela investigação científica, principalmente pela cosmologia, pela filosofia. Os gregos produziram belíssimas peças teatrais, belíssimas obras da literatura, além também de colaborarem nas bases da matemática, da geometria, da astronomia, da física. Mas entendo que na época de Jesus Cristo, a cultura grega demonstrava sinais de cansaço. Talvez devido ao fim das cidades-estado, talvez devido à ascensão do Império Romano, talvez devido a um esgotamento da sua filosofia. Entendo que estes gregos que queriam ver a Jesus eram símbolo de um mundo desenganado com sua sabedoria. E, portanto, ali estavam dizendo: queremos ver Jesus. Se nós compararmos a crise que a cultura grega passava naquele tempo de Jesus Cristo, enfrentava naquela época, nós podemos inclusive comparar aquela crise com os dias, com as crises da nossa própria civilização ocidental dos dias de hoje. E vamos perceber o quão atual é esse texto bíblico do Novo Testamento. Nosso mundo também de hoje, com toda a sua técnica, com toda a sua tecnologia, com todo o seu progresso, também tem padecido da mesma angústia, que se manifesta muitas vezes em buscas desesperadas de contato com o eterno, de contato com o transcendente, de contato com Deus. Mas apesar dos grandes avanços que temos também nos dias de hoje, a nossa civilização também padece por um cansaço semelhante a dos gregos.
apesar de todo o progresso, apesar de todo o desenvolvimento, tudo isso não foi suficiente para responder à angústia maior que reside no ser humano. E entendo que esta angústia é de fundo religioso. E é por isso que nos dias de hoje, muitas pessoas, continuam a buscar, continuam em busca das mais diversas experiências religiosas, experiências exóticas, experiências místicas. Hoje, nós temos assistido à ascensão, o surgimento, o aumento, o desenvolvimento das mais diversas técnicas religiosas ocidentais e orientais, de contato com o eterno, de contato com o transcendente. Porque as pessoas, também nos dias de hoje, continuam a buscar a Deus. E nesse sentido, a frase dos gregos, ela permanece tremendamente atual nos nossos dias. Queremos ver Jesus. Sim, apesar de tudo que possuíam, algo mais lhes faltava. Queremos ver Jesus. Apesar das muitas coisas existentes também no nosso tempo, as pessoas também, elas continuam a buscar a Deus. E muitos então, também estão dizendo, queremos ver Jesus. Mas, se diante de nós aparecer uma pessoa, ou pessoas, que desejam ver a Jesus, qual seria a resposta de cada um de nós? Qual seria a nossa resposta? Geralmente, se alguém vier diante de nós e disser, queremos ver a Jesus, nós podemos apontar para a igreja. Bom, você poderá encontrar Jesus, você poderá ver a Jesus na igreja. O problema é que a igreja dos dias de hoje tem colocado tantas proteções, tem colocado tantos adornos, tem colocado tantos embelezamentos em torno de Jesus Cristo, que muitas vezes fica difícil identificá-lo. Em outros momentos, são as falhas institucionais que impedem que as pessoas possam enxergar, possam ver a Jesus Cristo. Talvez poderíamos também apontar, bom, você quer ver a Jesus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você verá Jesus. Em alguns casos, pode ser que isso aconteça. Mas se nós não proporcionarmos um aparato, não proporcionarmos um apoio para que aquela pessoa tenha uma solidificada interpretação da Bíblia, a pessoa de Jesus, ela pode ficar obscurecida em meio às letras. E o mais perigoso ainda é quando a interpretação que as pessoas fazem da Bíblia, o mais perigoso ainda é que a interpretação que fazemos da Bíblia, ao invés de libertar as pessoas para que sigam livremente, para que sigam alegremente a Jesus, essa interpretação pode aprisionar essas pessoas nos nossos sistemas religiosos. Por exemplo, quando nós anunciamos, quando as pessoas anunciam a outras a religião ou não.
seguir a Jesus é não fazer isso, seguir a Jesus é não fazer aquilo, é a religião do não. Isso acaba aprisionando as pessoas em vez de dar liberdade às pessoas. Ora, quando alguém nos disser queremos ver a Jesus, de nada adianta apontarmos para a igreja, ou mesmo para a Bíblia, se nenhuma dessas localizações esteja presente na vida de cada um de nós. Eu não estou falando aqui que Jesus não está na igreja, não, viu? Jesus sim está aqui presente. Encontramos Jesus na igreja. Não estou falando que nós não encontramos Jesus na Bíblia. Jesus está presente na Bíblia. Nós ficamos sabendo a respeito de Jesus, entendemos os seus ensinamentos através da leitura da Bíblia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Ninguém vai falar, o pastor falou que Jesus não está na igreja. O pastor falou nessa noite que Jesus não está na Bíblia. Esse pastor aí, não sei o que, né? Meio esquisita a coisa. Não é isso que eu estou afirmando, meus irmãos. Estou querendo dizer o seguinte: de nada adianta indicar a Bíblia para as pessoas, de nada adianta indicar a igreja para as pessoas, se isso não se incorpora na vida de cada um de nós. Se aquilo que nós cantamos aqui, se aquilo que nós oramos aqui, se aquilo que nós lemos aqui, se não está presente no nosso dia a dia, de nada adianta apontarmos para estas coisas. De nada adianta apontar para a igreja, se a vida sacramental da igreja não é uma realidade na nossa própria vida. Vamos entender um pouco mais o que eu quero dizer para vocês. Vamos esclarecer um pouco mais. Existe um texto, um verso, apenas um verso, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, às comunidades cristãs existentes na cidade de Corinto. Lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 2, ele escreveu o seguinte: meus irmãos, minhas irmãs, vocês são cartas vivas, lidas pelos homens. A nossa carta de recomendação são vocês. Carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Meus irmãos, minhas irmãs, Paulo escreveu, vocês são cartas vivas. Vocês são as cartas de Deus. Vocês são as cartas de Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas, elas devem ver a Jesus olhando para vocês. Devem enxergar a Jesus, devem ver a Jesus olhando para a vida de vocês. Não há melhor lugar para se indicar a presença de Cristo do que a própria vida, dos cristãos e das cristãs. Os mártires da história da igreja, que morreram pela fé em Cristo, não se importaram com os sofrimentos a que eram submetidos. Eles revelaram muito melhor a pessoa de Jesus Cristo do que qualquer definição teológica, do que qualquer definição dogmática escrita pelos teólogos. As pessoas que amam desinteressadamente os pobres, as pessoas que amam desinteressadamente as pessoas simples e que lutam pela vida dessas pessoas, entendo que podemos ver a Jesus
nessas pessoas. Quando nós nos lembramos, quando nós trazemos à memória a história das pessoas que já fizeram parte dessa igreja e que já viveram aqui com vocês e que trabalharam tanto para essa igreja, vocês se lembrando dessas pessoas, vocês podem ver Jesus no trabalho que elas fizeram. Meus irmãos, minhas irmãs, todos acredito que boa parte de nós já ouvimos falar de um homem, de um teólogo chamado Albert Schweitzer. Era europeu. E esse Albert Schweitzer, ele escreveu um livro que o tornou muito conhecido. Ele fez um apanhado das diversas biografias a respeito de Jesus Cristo. E ele escreveu um livro a partir dessas diversas biografias de Jesus Cristo. Esse livro o tornou muito conhecido. E ele passou a ser convidado a dar palestras em muitos cantos, em muitos seminários, em muitas igrejas, em muitos espaços do continente europeu. Certo dia, esse Albert Schweitzer, ele resolveu, formado em teologia, ele resolveu fazer medicina. E fez o curso de medicina. E ao concluir o seu curso de medicina, ele leu uma notícia a respeito de um lugar chamado Gabão. Isso, gente, foi na década de 30, na década de 40, na década de 50. Já faz um tempinho. E lendo a respeito do Gabão, ele reuniu a sua família. Eles decidiram então ir para o Gabão para ajudar aquelas pessoas. Schweitzer e sua família foram para o Gabão. E quando chegaram no Gabão, ele passou a exercer não o ensinamento teológico, mas ele passou a exercer a medicina. E como clínico geral que era, ele atendia as crianças, ele atendia os jovens, ele atendia os homens, as mulheres, ele atendia pessoas idosas, sem perguntar para elas que religião que elas tinham, sem perguntar para elas qual prática religiosa que elas tinham. Ele acabou fundando um hospital. E quando os recursos daquele hospital ficavam escassos, e ele voltava para a Europa, dava algumas palestras. E como também ele era músico, ele também fazia algumas apresentações com órgão. E arrecadando fundos, ele voltava para o Gabão para o sustento daquele hospital, para o atendimento daquelas pessoas pobres, daquelas pessoas simples, daquelas crianças, daqueles jovens, daquelas mulheres, daqueles homens, daqueles idosos que ele nunca tinha visto e que talvez nunca mais iria ver. Albert Schweitzer, no ano de 1954, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele morreu aos 90 anos. E desses 90 anos, 52 ele viveu no Gabão. Ali no Gabão, ele não falou de teologia. Ali no Gabão, ele não fez estudo bíblico. Ele exerceu a medicina. E a vida de Schweitzer foi o melhor retrato de Jesus para os habitantes daquela região. Dizem que vocês conheceram já, nós conhecemos inclusive o pastor que esteve aqui, morou um tempo aqui com a gente. Era Albert Schweitzer.
ele foi conhecido pela vida que ele teve. Ele mostrou Jesus às pessoas pelas suas palavras, pelas suas práticas, pelos seus gestos, pelo cuidado amoroso que ele tinha para com todas as pessoas. No final da semana que se passou, eu estive participando de um encontro nacional, um encontro ecumênico de música e liturgia realizado na cidade de Agudos, aqui no interior de São Paulo, a 300 quilômetros aqui de Neto. É o seu Mu, o Valdomiro, né? Vocês conhecem ele. E eu fui convidado para estar presente como palestrante aqui. Passei 2 dias com aqueles irmãos e irmãs de diversas regiões, de todas as regiões do país. E esse encontro, que terminou hoje, inclusive, um encontro que durou 15 dias, ele foi realizado em uma instituição de ensino teológico administrado pelos franciscanos. E ali, na entrada daquele seminário, existe um quadro com os seguintes dizeres: evangeliza sempre, em todo momento. Evangeliza sempre, em todo momento. Se der tempo, fale alguma coisa. Evangeliza sempre, em todo momento. Se der tempo, fale alguma coisa. Que desse modo, meus irmãos, minhas irmãs, possamos mostrar a Jesus às pessoas que perguntarem por Ele. Que as pessoas possam sim encontrar Jesus em momentos de comunhão como este, quando estamos aqui na igreja. Que as pessoas possam encontrar Jesus sim através dos estudos bíblicos. Que as pessoas possam encontrar Jesus principalmente olhando para nós, percebendo os nossos gestos, percebendo, atentando para as nossas práticas. Que essas pessoas possam dizer: puxa vida, quer dizer, as pessoas possam entender que veem, que estão vendo a Deus através das nossas práticas, através da vida de cada um de nós. Ou seja, aquilo que nós somos aqui, aos domingos, nós devemos ser também nos outros dias da semana. Aquilo que somos aqui dentro da igreja, nós devemos ser também nos outros momentos da semana. Que esta igreja possa ser conhecida, continue a ser conhecida aqui no Jardim Califórnia, por aquilo que ela faz, e não por aquilo que ela deixa de fazer. Que as pessoas, quando ouvirem falar dessa igreja, e das pessoas que fazem parte dessa comunidade, possam entender, possam ver a Jesus através daquilo que praticamos, através daquilo que fazemos. Que essa igreja, e nós somos essa igreja, que essa igreja possa ser conhecida pelos seus atos, pelos seus gestos de solidariedade, pelos seus gestos de amor, pelos seus gestos de compaixão, pelos seus gestos de justiça, pelos seus gestos, pelos seus muitos gestos que surgem a partir da prática dos ensinamentos de Jesus Cristo contidos nos Evangelhos. Que Deus abençoe a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs.
que as pessoas, querendo ver a Jesus, perguntando por Jesus, possam ver Jesus, possam enxergar a Jesus através da vida de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, que desse modo possamos mostrar Jesus quando as pessoas por Ele perguntarem sempre. Amém.